Nem mídia social e nem rede social. Os dois conceitos têm problemas. Toda vez que você tem uma crise na sociedade, nós estamos fechando um ciclo de civilizatório e abrindo um outro ciclo, a gente tem problemas de conceituais, problemas de narrativa. As narrativas, os conceitos perderam a sua função principal, que é construir uma narrativa lógica e se comunicar com as pessoas para explicar essa narrativa lógica. Não há uma narrativa lógica. Tudo que a gente trabalha hoje é muito no emocional. Isso é o resultado de mídias centralizadas, de organizações centralizadas, que muito mais... Hoje a gente vive assim, uma espécie de bolha, né, de marketing sem narrativa, e as pessoas vão muito mais no emocional do que na lógica, no racional, a partir da sua percepção de dentro para fora. Essa é uma crise. E aí, qual é o primeiro fator que você observa nessas crises e que você precisa iniciar o processo de mudança? O muro da narrativa é construído pelos tijolos dos conceitos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que analisar os tijolos dos conceitos para que você possa estruturar um novo muro. Então, a gente precisa repensar tanto a discussão sobre mídia social como rede social. Quando os macacos gritam na floresta, uns chamando os outros, isso não é mídia social, é mídia dos macacos. Quando os elefantes ficam lá soltando aqueles ruídos, né, na savana, aquilo ali não é mídia social, aquilo ali é a mídia dos elefantes. Mas no momento em que nós criamos os gestos, a oralidade, a escrita, as mídias eletrônicas e as mídias digitais, tudo isso são mídias sociais. Não há possibilidade de você dizer que isso não são sociais. Todas elas são mídias sociais. Então, quando você quer separar as mídias, e aí a gente tem que dar o nome direitinho aos bois. Nós estamos falando de mídias eletrônicas. Se você quiser, são mídias eletrônicas verticais, né, mais centralizadas, que foi que a gente teve fortemente no século passado, que foi a hegemonia dessas mídias eletrônicas verticais centralizadas. E hoje nós temos mídias digitais mais descentralizadas comparado com o século passado, que permite uma comunicação mais horizontal e mais descentralizada e mais distribuída. Então, quando a gente fala de mídias sociais, é uma coisa que gera uma determinada confusão, porque mídias sociais todas são. E aí as pessoas falam, pô, qual é o problema disso, etc. O problema é que isso vai se misturando, né, e a gente não vai conseguindo entender qual é a diferença que acontece. Quando você sai de uma mídia, preste atenção, de uma mídia eletrônica vertical centralizada, olha só como é diferente, como a gente ajuda na narrativa. E você vai para uma mídia, no fundo é mídia, vamos chamar mídia social, eletrônica, vertical, centralizada, para uma mídia social, digital, descentralizada e mais horizontalizada. Então aí você começa a perceber qual é a diferença de uma coisa para outra. Quando você começa a dizer que aquelas não eram mídias sociais, você começa a dizer que aquilo ali não era do humano. Não, era humano, só que era uma determinada situação e a gente está passando para outra. E aí a gente consegue entender com mais clareza, com mais facilidade, o cérebro começa a pensar, ele começa a interagir melhor quando a gente começa a questionar esses termos que ficam aí borbulhando por aí, todo mundo começa a falar e todo mundo começa a teorizar sobre isso de uma forma, quer dizer, parte de um emocional e depois quer trazer uma lógica para uma coisa que é totalmente emocional. Outro termo que está aí totalmente intoxicado é a chamada rede social. Tem gente que diz assim, mídia social é a tecnologia, a ferramenta. A rede social é o ser humano, a rede humana. Não existe rede social sem mídia social. Não existe a possibilidade de separação do ser humano das tecnologias. O ser humano é tecnologicamente natural e naturalmente tecnológico. Nós somos tecnosapiens e só nós somos
A única possibilidade de sermos sapiens foi quando a gente disse assim, queremos ser uma espécie tecnológica. E nesse momento a gente construiu, em torno desse processo, a cultura. Então nós temos uma tecnocultura. Não existe a possibilidade de pensar uma rede social de trocas sem que você coloque no meio, juntando as pessoas, tecnologias. Você poderia dizer que em raríssimos momentos, quando a pessoa está abraçando a outra, né, pelados, porque não pode ter roupa, né, e não é em cima da cama, né, quando a pessoa está tocando alguma pessoa, ela está abraçando alguém, etc. Você pode dizer que o uso das tecnologias aí, que a comunicação que está havendo ali é uma comunicação, digamos assim, na base da sensibilidade, do status. Tirando isso, quando as pessoas começam a se afastar e sair do presencial, ou mesmo estão dentro de uma sala e elas começam a conversar uma com as outras, a linguagem já é uma tecnologia que foi desenvolvida culturalmente para que a gente pudesse se comunicar. E conforme a gente foi crescendo em termos de tamanho demográfico e foi se espalhando pelo planeta, mais e mais nós fomos construindo a necessidade de sofisticação das mídias sociais. Né? A gente teve as mídias sociais que foram evoluindo no tempo, e aí nós tivemos as mídias sociais gestuais, mais gestual, mais com oralidade, com a palavra oral, depois com a palavra escrita, depois com a palavra, com as mídias eletrônicas, depois agora com as mídias digitais. Então não existe a possibilidade de se falar em rede social pura, em rede social, o ser humano aqui tendo a sua rede social, ele é uma coisa separada e depois ele vai abarcar. Quando isso acontece? Me diz quando isso acontece, em que momento você tem uma rede social pura, né? Não existe a possibilidade de você pensar. Então é uma tecno-rede social, que ela está intrincada com as tecnologias. As tecnologias são as nossas próteses. Então, quando a gente começa a tentar separar o ser humano da tecnologia, o que a gente está fazendo? A gente está desumanizando as pessoas, que é exatamente o contrário que as pessoas pensam. As pessoas pensam assim, ah, não, as tecnologias estão desumanizando o ser humano. Não, é o contrário. Quando você pensa o ser humano sem tecnologia, aí sim você está desumanizando a sociedade.